Alô, alô, som. É isso aí. Vou dar um início aqui e depois você já pode meter bronca, tá? Tá bom. Pera aí, deixa eu fechar a porta. Beleza, Pronto. beleza. Seguinte, hoje a gente vai falar sobre RSI, que é um indicador. Indicador, entre muitas aspas, é um jeito da gente tentar prever, óbvio que nunca é 100%, mas ele vai indicar, como o nome já diz, para onde o valor vai. Se ele vai subir, se ele vai descer, e a gente consegue tá mais ou menos identificando. Eu tô aqui com o Rafa que vai falar pra caramba disso daí, ele manja demais sobre isso. Fala aí, galera. Então, esse aqui, se vocês estiverem visualizando bem, é o aplicativo da Binance para computador, mas todas essas forminhas aqui, todos esses ícones são iguais para celular, tá bom? E em qualquer sitezinho que envolva gráfico e tal, por exemplo, sua barra tá com verde opaco aí. Opaco não, é vazio. Eu coloquei, eu prefiro, tá? Só por isso aqui só. Mas os indicadores. Como o Léo falou, o RSI é a abreviação para o nome completo Índice de Força Relativa. Ou seja, ele vai mostrar a força que vai ter o price action, ou seja, o preço daquele ativo, beleza? Quando vocês forem procurar, né? Esse ícone aqui, indicador técnico. Dentre vários que a gente filtra aqui, índice de força relativa. Pá, pode parecer um pouco confuso. É só o nome que é complicado, mas na real é bem de boa, que a gente fica RSI, índice de força relativa. Que é isso, sabe? Mas na real é bem de boa. O Rafa ele vai mostrar como você ativa, porque ele não vem ativado como padrão. Você tem que ativar ele para ele mostrar. Vai ser esse gráficozinho que tá ali embaixo, tá vendo? Esse roxo. Talvez no seu Isso. esteja com uma cor diferente, pode variar. Às vezes varia também do site, mas é a mesma coisa. Ele funciona da mesma forma. Ele é bem de boa para entender. Agora que você já entendeu como é que lê gráfico e tal, isso aqui vai ser suave. Você pode mostrar de novo, Rafa, como é que faz para ativar ele, para começar a De ver? novo, é o mesmo ícone aqui, né, acompanha indicador técnico, e vai ter essa lupinha. Dentre vários indicadores, Isso aqui é tudo indicador, isso aqui isso é tudo tudo indicador. forma de Então, você tipo, tentar prever, entendeu? todos eles vão dizer a mesma coisa. Tipo, vão tentar te afirmar na sua análise técnica se algum price action vai subir ou descer. E nessa lupa nós pesquisamos RSI, que vai aparecer desses três, está mencionando esse aqui, índice de força relativa. É o comum. Os outros têm algum tipo de mudanças, alguém que fez algum tipo de alteração a gosto daquela pessoa, para trabalhar em algum tempo específico, diferente talvez. Por exemplo, mas funciona no diário só? Não, funciona no semanal, vai funcionar também no mensal, no de 4 horas, no de 1 hora. Ele varia com o preço que você selecionar junto com o tempo, entendeu? Não necessariamente ele vai ficar preso no diário. O RSI ele já começa com os valores aqui de 70 e 30, que são valores que ele indica como sobrevenda. Pô, chegou aqui no 70. Vocês veem que quando ele chega nesse ponto aqui, o gráfico ele começa a criar uma resistência, certo? E mesma coisa aqui, criou-se uma resistência, ou seja, o ativo já compraram muito e não tem mais força para alavancar ele continuar na alta. Então ele vai Vamos lá, cair. vamos por ponto então. Eu tô vendo ali o RC ali embaixo. Coloca o mouse ali em cima para mim. Tem ali o 13 e o 19, que é a data, né? Ali tem o março, aí tem 7, 13, 19, 25. Aí eu tô vendo ali que bem antes do dia 19, pode voltar lá pra gente mostrar. Bem antes ali do dia 19, se a gente ver aqui, ali entre o dia 9 e o dia 13 também, teve esse espaço que tem duas linhas, aí ele tá pra cima. O que isso significa? Quando ele passa acima dos 70 de RSI, Isso. quer dizer que ele está em sobrecompra, entende? Também significa que Ele muita chegou gente no limite comprando. dele. Muita gente comprando. Tipo, a Isso. força dele, o RSI, ele limita-se no valor entre 0 e 100. É raríssimo ele chegar a 100, mas não é impossível. Geralmente o valor 70 a 80 já é um valor tipo absurdo sobre compra e que não vai ter mais pessoas dolarizadas para comprar aquele ativo. Esse é Entendeu? um valor representativo, né?
Esse Isso. 30, por exemplo, é só como se fosse 30% de força. Não é exatamente isso, mas é mais ou menos como se fosse isso. Um exemplo que ele chega a 30, aqui antes de ele fazer essas diárias de alta. A galera foi vendendo, vendendo, vendendo. E aqui o 30, no caso de RSI, ou abaixo dele, representaria sobrevenda. Já venderam demais, sabe? É Então, aí exatamente chegou no isso. limite. Se a gente vê aqui, vai ali embaixo, tem duas linhas pontilhadas. Uma ela tá ali no 30, né? E a outra tá no 70. E isso Isso. daqui basicamente são os limites. Se tá para baixo da linha do 30 ali, significa que tá num limite. No caso, chega, sabe? Não vai mais vender do que aquilo. E ali na parte de cima, a mesma coisa. Não vai mais comprar, não vai mais comprar do que isso. Ou seja, se tá ali na parte de baixo, bem aqui nessa reta mesmo que o Rafa tá passando aqui pra gente, no dia 10 de março ali deu limite. Então você pode comprar à vontade, porque daqui ele só vai subir. Ele não vai mais cair do que isso. Exatamente. E se cair pode ser uma coisinha É. besta assim, insignificante para você. Não quer dizer que ele vá E subir com toda certeza, como aconteceu nesse caso aqui, porque o RSI ele não pode com tanta chegar, força, né? Mas ele pode subir só um pouquinho. Mas por que ele vai exemplo, subir é certeza. deixa eu consigo desenhar isso aqui. Isso aqui a gente está falando no Bitcoin, certo? Porque em shitcoin, em outras moedas aí que a gente não conhece, aí é imprevisível, totalmente imprevisível. Exatamente. O RSI ele poderia chegar no 30 e, nossa, realmente não tô conseguindo pintar aqui. Ah, consegui sim, perdão. Ele poderia fazer isso aqui, ok. Ele poderia chegar abaixo do 30 e ficar por aqui e descer mais. E subir de novo mais um pouquinho e descer mais. Não tendo força para passar dos 50, por exemplo. E o price action continuar descendo. E o RSI, entendeu? Não tendo, e ficando sempre no caso de força sobrevenda, a galera vai comprando, não tem força e chega a sobrevenda de novo. E Não aí a mesma coisa, necessariamente, ali no dia exatamente. 17, dá uma passada ali no dia 17, no de março, aí mesmo. Aí ele Uhum. chegou no topo. Se a gente for ver, ele ainda subiu. Tá vendo? Olha no gráfico em cima aí, as velinhas verdes. Subiu, subiu, subiu. Aí subiu mais um pouco. Só que aí depois, nesse ponto aqui, por exemplo, você ficou inseguro porque você está seguindo o RSI. Chegou ali no RSI, deu topo, você fala, putz, aqui vai ser o limite. Acho que a partir disso chega. Aí você vende. Você já vai ter tido um puta lucro. E não vai ter mudado tanto dos dias seguintes. Óbvio que você podia estar, por exemplo, ali a gente consegue ver que foi um dia sim, um dia não, né? Um dia negativo, um dia positivo, um dia negativo, um dia positivo. Você pode ficar fazendo um day trade ali praticamente e você vai estar lucrando uma merrequinha. Mas Nesse ainda assim caso, né? a força toda foi no dia 13, né? Sim. Da mesma forma que aconteceu aqui, ele ter mais essa força de alta, porque o poder de sobrecompra desceu um pouquinho para poder voltar a bater no 70. Da mesma forma que aconteceu isso, ele pode acontecer para baixo também, como eu falei antes. Chegar aqui no 30, subir, sei lá, para 40, 50 e continuar descendo. E o preço continuar caindo. Deve ter algum exemplo mais para trás. Mas enfim, aqui é no caso do diário, né? Semanal vai se comportar da Isso. mesma forma. E por que a gente está falando isso de olhar mais para trás? Por que eu estou falando de dia sim, dia não, ali que ele ficou positivo e depois negativo? Porque tudo segue padrão. Tudo que já aconteceu aqui, já aconteceu no passado, vai acontecer de novo. Se a gente olhar aqui para as velas, elas têm um padrão. Esses padrões não tem uma certeza, sabe? A gente não tem certeza de nada. Mas que a gente consegue usar o RSI e seguir, estudar certos padrões, a gente consegue. E como eu já falei no vídeo anterior, quanto mais você cresce essa sua habilidade de analisar padrões e ler o gráfico, mais sucesso você vai ter. Exatamente. Então, galera, como vocês podem ver, funcionou da mesma forma aqui. O RSI bateu 26, muito abaixo de 30, teve uma alta e continuou caindo. E o preço, embora o RSI estivesse variando entre 30, 30, 37, 30, 37 de novo, o preço ele se comporta de forma diferente, porque não existe força compradora aqui, só força de venda.
E ele chegou nessa barrona vermelha aqui, né? De novo no 30, nada impediria deles fazer o mesmo movimento de antes. Ficar fazendo isso aqui e o preço continuar descendo. Só que aqui, enfim, é questão de você arcar com quanto você quer perder, seja 5%, seja 10%, e botar um alvo de price action até que bata esse alvo. Por exemplo, hoje estamos na RSI 60 no semanal, então ao longo de semanas tem um espaço para subir. É um espaço pequeno. Não sei se o preço vai ser igual a essa vela. Não necessariamente vai ser igual às velas anteriores. Pode ter um volume maior de compra, pode ter um volume menor de compra. A questão é relativamente a força compradora e vendedora do ativo, no caso. E assim como semanal, no mensal é a mesma coisa. Ele tem tanto espaço para subir, até os 70, quanto espaço para descer. Ele está no meio termo. Então, ninguém sabe o dia de amanhã, o mês ou a semana de amanhã. E nesse comecinho, para quem está iniciando, poxa, mira uns 10% mensal, sabe? Você ter 10% de lucro no mês tá ótimo. Sabe, você colocou R$100, consegue 10, colocou 1.000, consegue 100 e por aí vai. Porque aí depois você vai se acostumando, estudando os padrões, avançando nos seus estudos e aí você vai estar conseguindo fazer esse 10% semanal. Então imagina, vai ser 40% mensal. Então em 3 meses você já dobrou a sua renda. Tá ótimo, sabe? Você não precisa ter pressa, não precisa desesperar também. Se a gente olhar o preço do Bitcoin agora, olha ali onde ele está. E olha só o que aconteceu no passado. Vamos pensar ali no passado. Ele subiu, mas ele desceu. Então, teve gente aqui me mandando uma mensagem no privado, por exemplo. Putz, eu tô perdendo dinheiro porque ele tá caindo, não sei o que. Relaxa, a gente tá falando do Bitcoin, então ele já tá voltando de novo. Se você comprar nesse mesmo ponto que ele está aqui, ó, se você comprou lá no dia... Você consegue passar nessa terceira barrinha vermelha aqui para mim? Aqui na frente? Essa daí mesmo. Aqui, no dia 1º. Se você comprou aqui no dia 1º, nesse exato ponto que ele tá, você perdeu dinheiro. Você vai ficar olhando aqui e ficar desesperado, né? Putz, caiu, e agora? O que eu faço? Mas, ó, ontem ele já passou desse valor. Tudo bem que ele não se manteve, mas hoje ele já está vindo numa crescente e provavelmente lá para depois de amanhã já vai ter voltado tudo, então você já vai estar lucrando. Então, tá me entendendo? Só ter paciência e não desespera. Exatamente. Não é algo que você vai fazer uma riqueza da noite pro dia. Mas tal token valorizou 100%, 1000%, cara. Geralmente são tokens que não têm objetivo, tokens que, assim, existe algum tipo de influência que, cara, não tem como saber. Tokens que aumentam em um dia só 100%, eles também perdem 100% em um dia só. E pior que é mesmo. Eu nunca vi um assim que aumentou 1000%. Tem isso que vai 1.000, 10.000. E tudo bem, alguém que colocou R$1.000 ali no que aumentou 1000% tá milionário. Só que isso aí é 1 em 1 milhão. Eu conheço muita gente. Já conheci mais de 700 pessoas que eu ajudei a investir em cripto e não conheci ninguém que colocou dinheiro assim e lucrou pra caralho e tal. Uma pessoa ou outra de vez em nunca compra uma shitcoin e depois ela aumenta o preço, aí o cara vende, mas também nunca mais, sabe? É algo extremamente raro, isso aí já entra ali numa loteria que eu não recomendo para ninguém. Todo mundo que quiser entrar nesse meio, eu não apoio. Entre por sua conta e risco, porque eu prefiro fazer estudo, eu prefiro ficar no garantido, vai de pouquinho, sabe? Começa nos 3%, nos 5%, depois você passa para os 10%, depois para os 40% e por aí vai. E moedas mais sólidas, né, Léo? Como Bitcoin, exatamente. Ethereum. A BNB também tá legal. Da Binance. Essas outras aqui são só especulação, tá, galera? Assim como existe, tem vários indicadores aí na sua tela. O que é? Não dá tempo de falar sobre tudo isso. Mas, como mostrei para vocês, existem muitos indicadores. Conforme vocês vão estudando na paciência, se forem investir, investe numa moeda sólida. Como essas 3 primeiras aqui, Bitcoin, Ethereum e BNB. São ótimos exemplos para você começar devagar. Elas não vão despencar de uma vez só, não vão subir de uma vez só. O mercado, ele é lento.
E, enfim, se vocês aprendendo, terem paciência de aplicar e estudar o que estão ao alcance de vocês, pô, vocês vão estar melhor do que muita galera aí que estuda finanças e os caramba 4 aí. Exatamente. E bom, acho que por hoje tá ótimo já. Já falamos de coisa pra caramba. Verdade. E é isso aí. Qualquer dúvida pode mandar no grupo, pode mandar no meu privado também. E agradecer o Rafa também, que deu uma aula aqui pra gente, sabe pra caramba de RSI aí, sabe mais do que eu, e olha que eu olho bastante também. Tamo junto. E é isso aí. É nóis. É nóis, Falou. falou.